Hoje a gente vai continuar aqui uma parte muito importante da nossa tefilá. A gente começou na aula passada a explicar um pouquinho da importância do Shema Israel e como o Shema Israel ele é uma reza que está no coração de todos os Yehudim. Inclusive, eu esqueci até de comentar na aula passada, alguém me encaminhou um vídeo de uma pessoa nos Estados Unidos vestido como um judeu religioso e ele estava pedindo tzedakah, né, para as pessoas que estavam passando, e um judeu desconfiou se realmente aquele homem era judeu ou estava só fantasiado como um judeu religioso para conseguir mais dinheiro de Baruch Hashem. Até mesmo os não-judeus sabem de toda a bondade, toda a generosidade que os judeus têm. Tinha até uma propaganda muito antiga da Unibis, que fala que a gente não encontra judeus pobres na rua, porque a Unibis encontra antes. Então, ficou uma marca registrada realmente do povo judeu, essa bondade, essa generosidade que tem de um povo que se ajuda, um povo que todo mundo está conectado. Então, ele desconfiou se esse homem era realmente judeu ou não, e ele falou para esse homem, Shema Israel, Hashem Elokeinu, e ficou em silêncio, e o homem não sabia completar. Ele teve certeza absoluta que não era judeu, e era só alguém que, um farsante, se passando por judeu para conseguir mais tzedakah. Então, a gente vê que está na essência de cada judeu, o Shema Israel é uma demonstração da nossa emuná, na unicidade de Hashem, da força dele. Então, a gente começou a explicar um pouquinho do Shema Israel. O Shema Israel ele é composto por 3 parágrafos. Todos os parágrafos do Shema Israel, a mitzvah de Shema Israel é uma mitzvah deoraita, uma mitzvah da Torá, e ele é composto justamente por algumas partes da Torá, alguns versículos da Torá. Vamos só entender a ordem desses parágrafos, porque eles não estão na ordem que eles aparecem na Torá. O primeiro parágrafo ele está no Sefer Dvarim, o último livro da Torá, no capítulo Vav, no capítulo 6. Depois, o segundo parágrafo do Shema Israel, ele está em Dvarim 11, e a terceira parte do Shema Israel está em Bamidbar 15, quer dizer, no 4º livro da Torá. Então, obviamente, a gente vê daqui que o Shema Israel ele não está na ordem dos versículos da Torá. Qual é a ordem que os nossos sábios eles colocaram aqui o Shema Israel? Então, a primeira parte do Shema Israel ela é uma parte que fala de Kabbalat Ol Malchut Shamayim, da gente receber o jugo de Deus, receber as mitzvot, a mitzvah de amar Hashem. Então, tudo isso vem em primeiro lugar, porque é uma mitzvah mais abrangente, né? Receber todas as mitzvot, receber Ol Malchut Shamayim, o jugo de Hashem na nossa vida. Por isso que esse é a primeira parte. A segunda parte, ela vem falar sobre receber o ol das mitzvot. Quer dizer, as mitzvot em geral, a gente recebe o jugo das mitzvot na nossa vida, e a gente vai ver também que a gente vai receber aqui o entendimento de que tudo na vida ele funciona no sistema de Sahar Veones. Então, tudo que a gente faz na vida, que são coisas boas, isso vai ter uma boa recompensa, e Deus nos livre, tudo na vida que a gente faz de errado, que vai contra Hashem, isso vai ter automaticamente uma consequência negativa. Então, essa é a segunda parte do Shema Israel, que já é uma parte falando da aceitação de todas as mitzvot. E, finalmente, a terceira parte do Shema Israel é sobre a mitzvah específica, mitzvah de tzitzit, que é uma mitzvah que a gente só faz durante o dia e não durante a noite. Como já é uma mitzvah mais restrita, então a gente deixa ela
por último. Então, assim, não que é por ordem de importância, por ordem de abrangência. A primeira é Kabbalat Ol Malchut Shamayim, receber o jugo divino. O segundo é receber o Ol das mitzvot, o jugo de viver uma vida baseado nas mitzvot. E o terceiro é especificamente a mitzvah do tzitzit, e que a gente só faz durante o dia e não durante a noite, por isso que ela aparece por último. Então, vamos tentar hoje ver o Shema Israel inteiro. A gente vai chamando a atenção aqui de alguns pedaços que tem coisas para a gente se aprofundar um pouquinho mais. A primeira parte do Shema Israel, como a gente falou na aula passada, quando a gente vai fazer o Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, e o Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed, mesmo que a gente não consiga ter Kavaná em todo o Shema Israel, pelo menos que a gente tenha Kavaná no Shema Israel e no Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Agora, no primeiro parágrafo, Ve'ahavta Hashem Elokecha, antes da gente começar esse parágrafo, a gente deve ter a intenção de cumprir a mitzvah da Torá de amar Hashem. Então, é muito importante a gente colocar no coração esse amor para Hashem. O Rambam, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele fala, olha, eu posso entender que Deus ele me obrigue a colocar tefilin, que Deus me obrigue a colocar um tzitzit, que Deus me obrigue a fazer qualquer tipo de atitude. Mas como que dá para entender que Deus está me obrigando a ter um sentimento? Como que eu posso? Eu não posso acordar hoje e acordar amando Deus, ou acordar temendo Deus. Como se faz isso? Então, tem uma mitzvah da Torá de amar Deus, tem uma mitzvah da Torá de temer a Deus. Como que a gente faz para forçar um sentimento? Olha o que o Rambam fala, que incrível. Só existe uma maneira da gente amar Hashem e da gente temer Hashem. Amar Hashem, quando você parar para refletir sobre todas as bondades que Hashem fez, sobre a perfeição do mundo, olha o equilíbrio, a harmonia de tudo que Hashem criou, olha dentro da natureza, olha dentro do corpo humano. Uau! Quanto mais você prestar atenção nas bondades que Hashem ele fez e na perfeição da mão de Hashem, automaticamente, fala o Rambam, que você vai amar Hashem. E o contrário, quanto mais a gente perceber que aqueles que não andam nos caminhos corretos, como realmente tem aquela ilusão de ótica, que pessoas ruins têm sucesso na vida, mas presta atenção nos detalhes, todos aqueles que tentaram fazer mal para o povo judeu não estão mais aqui, todos aqueles que são ruins, Deus ele faz a sua justiça. Então, a gente prestando atenção em tudo que acontece, a gente vai automaticamente amar e temer a Deus. Isso é um processo. Deus não espera que a gente acorde do dia para a noite amando e temendo Ele, mas Deus quer que a gente comece esse processo. Tem no livro Hovot Levavot, tem um capítulo chamado o capítulo da contemplação de Hashem. E justamente ele vem chamar a atenção o quanto a gente tem a obrigação de olhar para o mundo e enxergar a mão de Hashem. Teve até alguém que me contou ontem, incrível, como Hashem, às vezes, ele faz de uma maneira escancarada. Você ajuda alguém com certo dinheiro e no dia seguinte entra na tua conta exatamente o mesmo valor. Hashem ele quer mostrar, tanto no lado da bondade quanto no lado do castigo, ele quer mostrar sempre a mão dele. Tem uma história, escutei há muitos anos, do Rav Pesach Kron, que ele conta o seguinte, que uma vez tinha um mendigo judeu lá em Nova York, todo mundo tentava ajudar ele, tentava fazer de tudo por ele, e tem um homem que ele vai viajar, e ele está indo para um restaurante para almoçar antes de ir para a viagem, e ele vê aquele mendigo judeu, ele fica muito mal de ver um Yehudi naquelas condições, e convida ele para comer também no restaurante com ele. Mas o que acontece? O mendigo estava com tanta fome que ele aceitou, e ele entra com esse homem no restaurante, mas ele fica com vergonha que as pessoas começam a parar de comer para olhar o que o mendigo está fazendo aqui no meio do restaurante. O
que ele perde até a fome. O homem vira para ele e fala, pede o que você quiser, e tudo que ele pede é uma maçã assada e um copo de chá. Então, o homem insistiu com ele, por favor, pede um prato, pede o que você quiser. E o homem não queria, ele queria comer rápido para ir embora, porque ele estava se sentindo incomodado. Quando acabou o almoço, esse homem ele pegou o carro, ele começou a viagem dele. No meio da viagem começou uma nevasca, o carro dele rodou na pista e bateu na proteção do outro lado. E ele podia ter caído num abismo, Deus nos livre, poderia ter sido trágico. Ele atravessou a pista do outro lado, poderia ter batido de frente num carro, num caminhão, mas Baruch Hashem, não aconteceu nada. Ele desceu do carro, ele viu aonde ele estava, ele lembrou que ele tinha alguns conhecidos judeus que tinham um hotel lá perto, ele ligou para essa família, a família veio buscar ele. Quando ele chegou lá no hotel, deram um quarto para ele dormir e serviram para ele alguma coisa para tranquilizar ele. O que serviram para ele? Uma maçã assada e um copo de chá. Olha que incrível, Deus mostrando que talvez todo aquele milagre aconteceu pelo mérito dele ter se preocupado com aquele mendigo que não tinha o que comer. Então, a gente vai começar a ver aqui e tentar colocar na prática essa mitzvah de Ahavat Hashem, de amar Hashem, principalmente olhando toda a criação dele, toda a bondade que ele faz com a gente o tempo inteiro. Ve'ahavta es Hashem Elokecha, e você deve amar a Hashem, o teu Deus, bechol levavcha, u bechol nafshecha, u bechol meodecha, com todo o teu coração. Aqui já tem uma grande pergunta. Deveria estar escrito Bekol Libecha, não Levavcha. Tem um beit que está a mais aqui. Então, os nossos sábios explicam que por que tem dois beit e não um beit só. A gente deve amar Hashem com o nosso Yetzer Atov e com o nosso Yetzer Hara, com a nossa boa inclinação e com a nossa má inclinação. Espera aí. Amar Hashem com a nossa boa inclinação, dá para entender. O que significa amar Hashem com a nossa má inclinação? Olha que incrível, a gente tem uma mitzvah da Torá, Ve'ahavta lerecha kamocha, ame ao próximo como a você mesmo. Por que a Torá não ensinou para a gente Ve'ahavta lerecha com toda a tua força? Ame ao próximo com toda a força que você puder. Porque ame ao próximo como a você mesmo. A gente tem um egoísmo que é parte da natureza do ser humano, um instinto de sobrevivência, um instinto de proteção natural. Usa isso para fazer a bondade para os outros. Usa o teu Yetzer Hara para fazer o bem para os outros. Você sabe o quanto você gosta de receber coisas, o quanto você gosta de ter tudo do bom e do melhor. Ve'ahavta lerecha kamocha. Usa o teu egoísmo, usa o teu Yetzer Hara para amar Hashem, para se conectar com Hashem, com todo o teu coração, quer dizer, usa toda a tua emoção, usa todos os teus desejos para amar Hashem e se conectar com Ele. O bechol nafshecha, com toda a tua alma. Como que a gente pode amar Hashem com toda a nossa alma, mesmo que seja necessário entregar a vida para não descumprir a vontade de Deus? Obviamente, a gente está falando aqui, em especial, das 3 mitzvot da Torá, que uma pessoa ela foi comandada a entregar a vida dela e santificar o nome de Deus e não transgredir assassinato, relações proibidas. São as mitzvot que a gente chama de que você deve entregar a tua vida e não deve fazer essas transgressões, e idolatria, a terceira delas. Então, a gente tem que estar disposto a dar vida. E muitos judeus, durante a história, Baruch Hashem, quando vinham para os judeus e falavam, ou você se converte e começa a seguir uma outra religião, um outro Deus, ou a gente te mata. Eles tiveram a coragem de entregar a vida e nunca fazer idolatria, nunca cometer um assassinato, nunca fazer relações proibidas,
mesmo que seja necessário entregar a tua própria vida. E todas as outras mitzvot da Torá, se alguém quer que você vai transgredir isso para arrancar a Torá, aqui você tem que dar vida, mesmo que não são essas 3 mitzvot. Tem um exemplo que aconteceu na época da Shoah, tinha um rabino, ele era um grande líder espiritual, mesmo dentro do campo de concentração, as pessoas olhavam para ele como um grande modelo, como alguém que, Baruch Hashem, apesar de estar num campo de concentração, nunca tinha perdido sua emuná em Hashem. E esse homem, quando já estava chegando o finalzinho da guerra, de longe já dava para ver a poeira dos tanques americanos e russos para vir conquistar, para vir libertar todos os campos de concentração. Os nazistas juntaram todos os judeus, viraram para esse rabino e falou: olha, está vendo aquela poeira? São os aliados chegando para salvar todo mundo. Deram para ele um pedaço de porco para ele comer. Falou: come esse porco aqui ou você morre agora. E esse Yehudi, conforme Deus ordenou, ele não aceitou. Ele sabia que ele era um exemplo para todo mundo e queriam que ele comesse para arrancar a emuná do coração do povo judeu. E ele não aceitou, ele morreu, ele entregou a vida dele e não comeu aquele porco e mataram aquele rabino na frente da única filha que tinha sobrevivido à guerra. E pouco tempo depois, realmente, os aliados chegaram e libertaram todo mundo. Essa mulher, ela ficou muito revoltada, ela se afastou completamente da Torá, das mitzvot. Ela falou: imagina, se Deus existisse, ele nunca ia fazer isso com o meu pai que tinha tanta emuná, e infelizmente criou a família, criou o filho dela. Ela foi morar em Eretz Israel, mas ela fazia questão de não fazer nada de Torá e mitzvot, e nunca tinha contado essa história para o filho. Uma vez o filho estava mexendo num baú e ele viu uma foto do avô, aquele rabino de barba, de chapéu. Falou: Ima, quem é esse? Ele falou: esse é o seu avô. Uau, meu avô era um rabino, eu não sabia disso. E ela começou a contar a história e contou sobre a morte dele e falou: eu fiquei revoltada, o teu avô morrer desse jeito, eu nunca mais quis cumprir nada de Torá e mitzvot, por isso que eu nunca tinha te contado essa história até hoje. Depois de um tempo, esse filho dela, ele se casou, mas também uma pessoa completamente afastada da Torá, das mitzvot, e teve um dia que a esposa dele pediu, quando ele estivesse voltando para casa, se ele podia parar no açougue e comprar porco. Queria que ele comprasse carne de porco, eles não comiam comida kasher, apesar de ser muito raro ter carne de porco em Israel, mas infelizmente existe. E ele estava lá no açougue, tinha até fila no açougue não kasher, e quando ele estava na fila esperando, ele lembrou do avô dele. Ele falou: como que pode? O meu avô, ele morreu para não comer porco, e eu estou aqui numa fila para pagar, para comer um pedaço de porco, para deixar Deus bravo. O que eu estou fazendo aqui? Ele foi embora, ele fez chuvá, esse homem, e ele foi fundador de uma grande instituição de Kiruv, que traz pessoas de volta para a Torá e para as mitzvot. Olha que incrível, aquele ato de Mesirut Nefesh, alguém que ama a Deus, Bechol Nafshecha, dando a tua vida se for necessário. Olha o impacto que teve, quantas pessoas no mundo voltaram em Tchuvá graças a esse ato desse homem. Assim a gente também deve viver, mesmo tendo que entregar nossa vida, a gente não vai ter medo e vamos cumprir a vontade de Hashem. O Bechol Meodecha. O que é Meodecha? Então, os nossos sábios falam que devemos amar Hashem com todo o nosso dinheiro. Da onde a gente aprende que Meodecha é dinheiro? Meodecha vem de Meod, muito. Todas as coisas do mundo material, eu amo comer docinhos na saída das festas, mas tem uma hora que não dá mais, eu já comi tanto que eu estou até enjoado, eu estou com a barriga cheia. Todos os prazeres do mundo material, tem uma hora que a pessoa se cansa e não consegue mais.
Mas tem uma coisa que a pessoa nunca se cansa, que é dinheiro. Não importa quanto a pessoa tenha, ele sempre quer mais e mais e mais. Por isso que Meoderra é o seu dinheiro, com todas as suas posses, os seus bens. A gente tem que estar disposto a gastar todo o nosso dinheiro para não descumprir uma única mitzvah da Torá. Quando são as mitzvot negativas, para não transgredir uma mitzvah negativa, a gente deve estar disposto a dar todo o nosso dinheiro. Olha que incrível! Alguém deveria estar disposto a dar todo o dinheiro para não falar um lashon hará. E a gente fala lashon hará de graça. Olha que pena o quanto a gente tem que se cuidar de não fazer averot. E mitzvot positivas, a pessoa deveria gastar até 1/5 de todo o seu dinheiro para cumprir uma mitzvah positiva. Assim deve ser o nosso amor por Hashem, com todo o coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas posses. É para isso que Hashem dá o dinheiro, para a gente poder cumprir mitzvot. Se alguém pode fazer uma mitzvah com idur, com embelezamento, então um exemplo disso, se a pessoa pode comprar uma Hanukkah de prata, ele deve comprar uma Hanukkah de prata. Se ele pode comprar os Arbat Aminim, quando estão vendendo, olha, tem de $150, tem de $100, tem de $75. Se você encontrar um que é muito bonito e mais caro, gasta um pouquinho mais para fazer uma mitzvah com idur, um embelezamento da mitzvah. Vehayu advarim haele asher nohi metzavcha ayom, e que sejam essas palavras que eu estou ordenando hoje para vocês. O que quer dizer que Deus está ordenando hoje? É, primeiro, como se Deus, ele todos os dias está renovando o pacto dele com cada um de nós, e mais do que isso, a gente não pode olhar a Torá como um livro velho de conhecimento já ultrapassado. Se a gente pegar, na verdade, um livro de medicina de 100 anos atrás, já não tem mais quase nada que dá para usar, porque já são informações ultrapassadas. Se eu pegar um livro de física, de ciências, de 100 anos atrás, já mudou tudo que se acreditava naquela época já caiu, todas as teorias que faziam já não se aplicam mais. Tem muita gente que pensa que a Torá também é a mesma coisa. Qual é a grande diferença? Um foi escrito por seres humanos limitados, outro é um documento divino, feito com uma sabedoria infinita. Cada coisa da Torá é para Hayom, é para hoje, é um livro atual, é um livro que a gente vai ler. Não é um livro velho sem graça, ao contrário, é Torat Haim, são as instruções para a gente viver a vida da melhor maneira possível. Então, isso deve estar alevaverra, sobre o teu coração. Então, a gente tem que... Não está escrito dentro do coração. Essas palavras, elas têm que estar sobre o coração, e a gente vai repetir elas tantas vezes que, com o tempo, elas vão conseguir entrar dentro do nosso coração. Para entrar no coração, não adianta uma única vez, precisa um trabalho. Então, a gente vai repetir essas palavras, colocar elas sobre o coração, e, com o tempo, elas vão penetrando no coração, e a gente vai conseguir viver isso na prática. Vestinantan levanecha, e você vai ensinar para os teus filhos daqui a mitzvah da Torá, de estudo da Torá. Espera aí, mas estudo da Torá você aprende, vestinantan levanecha, você vai ensinar para os teus filhos? Sim, porque a essência do estudo da Torá é, como a gente falou ontem, Mina Shamayim, tudo conectado, nada combinado, mas tudo já acertado por Hashem. A gente falou ontem que os filhos de Moshe, eles eram Talmidei Rahamim, eles eram muito grandes em Torá, mas eles estudavam Torá para eles, não para transmitir. Por isso que o Yoshua, ele foi o escolhido para ser o próximo líder do povo judeu, e não os filhos de Moshe Rabbeinu, porque a gente tem que estudar a Torá, almenat lilmod ulelamed, para estudar e para ensinar para os outros. Vedibar tabam, e você vai falar dessas palavras da Torá, Beshifterra beveiserra, quando você estiver sentado na tua casa, pode ser na frente do Zoom, pode ser com um livro de Torá, pode ser com um professor particular, da forma que for,
O velerterra baderer, quando estiver andando no caminho, a gente não tem mais desculpa nenhuma. Hoje em dia, a gente pode estar no carro, escutando o shiurim, a gente pode estar com DVD, podemos estar com pendrive, podemos estar conectado no Zoom, mesmo dirigindo, obviamente, por favor, atenção no trânsito, mas a gente deve estar estudando Torá em todos os momentos, sentado em casa, andando no caminho, o bechorberra, o comerra, quando você se deitar e quando você se levantar. O Talmud em Brahot fala que essa é a fonte que a gente deve fazer o Shema Israel 2 vezes por dia. Quando? De manhã e de noite. No momento que você acorda, é o Shema Israel de Shacharit, e no momento que você vai dormir, que você vai se deitar, é o Shema Israel que a gente faz de noite, e daqui também que vem a mitzvah da gente fazer, repetir o Shema Israel, o Shema She'al Hamitah, repetir na cama quando a gente vai se deitar, porque literalmente a gente vai estar cumprindo as palavras aqui desse passuk da Torá. O kshartam leot al yadecha, você vai amarrar como um sinal na tua mão. Então aqui vai ser o tefilim. A gente sabe que o tefilim ele tem pergaminhos dentro dele. Então a gente vai amarrar as palavras de Hashem na mão e na cabeça. Vehayu letotafot bem einecha, e ele vai ser um tefilim entre os teus olhos, entre os olhos, obviamente não é literalmente entre os olhos, é centralizado, no meio dos olhos ele deve estar os nossos tefilim. Por que a gente coloca no braço, na altura do coração e na cabeça? Para a gente servir a Hashem com todo o nosso coração e com todos os nossos pensamentos. É proibido todo momento que a pessoa está com o tefilim colocado, ter qualquer pensamento de impureza, de qualquer coisa que vai contra a Torá. A gente tem que saber que o tefilim, ele é como se fosse uma coroa. Então, a gente é proibido, Deus nos livre, ter qualquer tipo de pensamento negativo. Antigamente, as pessoas usavam tefilim o dia inteiro, da hora que acordavam até a hora que vão dormir, mas como com o passar do tempo as pessoas perderam o nível de Kedushá, então hoje em dia a gente cumpre a mitzvah do tefilim, colocando o tefilim no nosso shacharit, na reza da manhã. Urtavtam al mezuzot beitecha, o visharecha, e você vai escrever essas palavras do Shema Israel nos batentes da tua casa e nos seus portões. Então, daqui também, outra mitzvah da Torá, mitzvah de mezuzá. Então, mezuzá é um aviso, como se fosse aqui um anúncio que a casa onde eu vivo não é minha casa. A gente tem uma impressão completamente equivocada que na minha casa, dentro de 4 paredes, eu faço o que eu quero. E não é verdade, a gente coloca uma mezuzá, da mesma forma que muita gente tem o costume de colocar uma plaquinha na porta de casa, família fulana, para mostrar que eu sou o dono da casa. A gente coloca uma mezuzá nas portas de casa para mostrar essa casa tem dono. O dono dessa casa é Hashem. Tudo que vai ser feito aqui dentro vai ser feito com Kedushá, mesmo que é um Reshuta Yahid, é um domínio particular, mas é a casa de Hashem, e as leis de Deus também têm que ser cumpridas, mesmo dentro de casa. Tzniut, a gente também tem que ter recato nas roupas, mesmo dentro de casa. Não é só na rua, quando os outros estão olhando. Deus está presente, a Shekhinah dele está presente dentro de casa, então a gente tem que ter um comportamento de tzniut, mesmo quando os outros não estão vendo, porque Deus está vendo tudo o tempo inteiro. Então a gente tem que tentar, Bezrat Hashem, transformar a nossa casa numa Beit Hashem, numa casa de Hashem, para que tudo que a gente faça dentro dessa casa, Bezrat Hashem, vai ser com Kedushá, vai ser com santidade, vai ser com seriedade. Aqui só um detalhe muito interessante. Olha uma prova incrível que todas as mitzvot, a gente tem elas escritas na Torá escrita, mas precisa existir uma Torá oral. Olha o que está escrito aqui sobre o tefilim. Você vai colocar um sinal na tua mão, você vai amarrar um sinal na tua mão
e você vai colocar um tefilim entre os teus olhos. Quer dizer, não dá para entender nada. Por que tem que ser uma caixinha quadradinha e com divisões dentro para colocar? E o que está escrito em cada uma das parashiot, cada um dos pergaminhos, e como que vai ser o tefilim do braço, e a posição, e como amarra, e como não amarra, e as retsuot, né, que são a parte da fita de couro que a gente usa para prender na cabeça e prender no braço. Tudo isso está detalhado na Torá Shebe'al Peh, na Torá oral. Na verdade, é uma única Torá, uma parte dela, como se fosse um resumão, os principais acontecimentos, os principais pontos, tem que aparecer na Torá escrita, mas todo o detalhamento ele foi passado para Moshe Rabbeinu de uma forma oral, já no Har Sinai. A mesma coisa na mezuzá. Você vai colocar essas palavras no batente da tua casa e nos teus portões. O que significa isso? Da onde a gente aprende de colocar o pergaminho e a posição desse pergaminho, tudo isso, o detalhamento das mitzvot, está na Torá Shebe'al Peh, na Torá oral. Vamos para a segunda parte aqui do Shema Israel, mas a gente vai perceber uma coisa um pouco estranha. Parece que vai repetir muitas informações que já apareceram na primeira parte do Shema Israel, com uma diferença. Na primeira parte do Shema Israel estava no singular, aqui vai aparecer no plural. Olha só que incrível. Então, aqui, como a gente já falou, no segundo parágrafo aqui do Shema Israel, a gente vai tentar ter a kavaná aqui de lembrar que Hashem ele recompensa as coisas boas com coisas boas e Deus vai cobrar os nossos maus atos através de castigos. Tudo que a gente faz, ele tem um preço ou ele tem uma recompensa. Não tem absolutamente nada que acontece na nossa vida que Hashem ele não está olhando e que ele não está anotando para vir a recompensa, ou Deus nos livre, para vir a cobrança. Ve'ayá, e será, im shamoat ishmeu el mitzvotai, se você escutar as mitzvot de Hashem, asher anohi metzaveh etchem ayom, que eu estou ordenando para vocês hoje. Então, de novo, o mesmo conceito aqui, da gente saber que a Torá não é um livro velho, não é um livro já desatualizado. Torat Haim, instruções de vida escritas não por um ser humano bem intencionado, escritas pessoalmente pelo Criador do mundo, aquele que tem todo o conhecimento, todo o controle sobre todo o universo. Ele escreveu para a gente esse livro, é um livro 100% atual. A gente vai vendo, quando a gente assiste às aulas da Parashat Shavua, a gente vai vendo os ensinamentos da Torá, como tem tudo a ver com a nossa vida, tudo a ver com as decisões, com as dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, com o nosso aprimoramento espiritual. Então, a gente vê o quanto a Torá ela é 100% atual. Então, o que Hashem ele ordenou para a gente? Le'ahavá et Hashem Elokehem, que vocês amem Hashem, Yud Kei Vav Kei, sempre lembrando Ayá Ove Veie, aquele que foi, aquele que é e aquele que será para sempre. O nosso Deus, Hashem Elokehem, Elohim é o Deus do poder, o Deus da força, e Deus que controla tudo com Ashgaha Pratid, com supervisão particular. O Leavdó, e a gente deve servir a Hashem, Bechol Levavchem, o Bechol Nafshehem, a gente deve servir a Hashem com o coração. Pergunta o Rambam, como se serve a Hashem com o coração? A Tfilá, esse é o serviço do coração de um Yehudi, não pode ser um serviço da boca, é um serviço do coração, tem que ser com todo o coração para a gente servir a Hashem e com toda a nossa alma. Prestem atenção que está faltando alguma coisa, você deve servir a Hashem com todo o teu coração e com toda a tua alma. Está faltando dinheiro, não aparece o dinheiro aqui. Olha que incrível, por que aqui está no plural e não no singular? E o dinheiro não aparece aqui. Olha como é o nosso Yetzer Hará. Os nossos sábios falam
que o primeiro parágrafo do Shema Israel é para poucas pessoas, pessoas de um nível muito elevado, aqueles que estão dispostos a dar até mesmo todo o seu dinheiro para não fazer uma única transgressão. Isso não é a maioria do povo, isso são poucos indivíduos que conseguiram se trabalhar e chegar nesse nível. Para a maioria das pessoas, por isso aqui a segunda parte do Shema Israel, ele já traz no plural, a maioria das pessoas não consegue passar nesse teste de abrir mão de todo o seu dinheiro, de todas as suas posses, para se dedicar, para fazer a vontade de Hashem. Por isso que aqui não aparece, só aparece, vocês vão amar Hashem com todo o coração de vocês e com toda a alma de vocês, mas não aparece o dinheiro de vocês. Já são pessoas que não teriam esse nível e Hashem não exige de ninguém mais do que a pessoa pode fazer. Óbvio, a gente deve ter a sheifá, deve ter a vontade, se esforçar para chegar no nível de um Yehudi do primeiro parágrafo do Shema Israel, mas Hashem ele sabe que a grande maioria das pessoas não está nesse nível. Venatatim betar artsehem beito, e eu vou dar para vocês, de novo, aqui é a recompensa, mas não é o pagamento das mitzvot, mas se a gente andar no caminho de Hashem, ele vai mandar para a gente metar artsehem, as chuvas da terra de vocês, beitó, no momento certo, para ser uma chuva de brachá, não adianta chover depois que já secou toda a produção, não adianta chover na época do plantio, tem que chover na época certa. Então, Hashem está garantindo, se vocês se vocês andarem no meu caminho, se vocês escutarem o que eu pedi para vocês, eu vou mandar para vocês a chuva. Olha que incrível o ser humano na sua prepotência. Há muitos anos, eu lembro desde criança, que já tem anúncios que o ser humano está muito próximo para controlar o tempo, para fazer chover, e até hoje eu não vi ainda ninguém fazer chover com todas as tecnologias. Está escrito na Torá que uma das chaves que Deus nunca vai entregar para o ser humano é a chave das chuvas. E por que não? Porque Deus não quer que a gente controle a chuva. A chuva é justamente uma ferramenta que Deus tem para, quando a gente se afasta dele, trazer a gente de volta. Sem chuva não tem vida, simples assim. Então, quando não chove, as pessoas, mesmo as mais afastadas, elas se lembram de Hashem, eles vão fazer tefilá, e através disso, através da chuva, através da tefilá, a gente vai trazer a chuva para o mundo. Olha que incrível, os nossos sábios, eles mostram a diferença de Eretz Israel e Eretz Mitzrayim. Em Mitzrayim, da onde vem a vida? Então, tem até uma frase, eu lembro até hoje, quinta série, já faz muitos anos, na aula de história, tinha um capítulo do livro Egito, uma dádiva do Nilo. Nunca mais esqueci essa frase. O Egito, ele só pôde existir por causa do rio Nilo. Quando o rio Nilo ele transbordava, ele irrigava dessa maneira todos os campos do Egito, e assim eles conseguiam ter a sua alimentação. Quando teve a grande seca do Egito, então justamente o Nilo ele não estava mais subindo. Quando Jacob Avinu ele foi para o Egito, quando ele pisou no Egito, o Nilo subiu para se encontrar com Jacob. Os egípcios perceberam que eles estavam diante de alguém muito sagrado, e naquele momento terminou a seca, terminou as dificuldades dos egípcios, porque o Nilo subiu em honra de Jacob Avinu. O Egito, ele tem o rio Nilo, então, entre aspas, eles não precisam de Deus, mas Deus fez com que Israel ele dependa das chuvas. Por isso, a gente tem que ter tanta kavaná quando a gente faz na brachá, vetentalu matar li brachá. Deus, por favor, manda o orvalho e as chuvas, e manda com brachá no momento certo, na quantidade certa. A gente teve uma demonstração aqui em São Paulo, há um ano e pouco atrás, uma chuva que a cidade inteira ficou embaixo d'água, a Marginal, muitas ruas, mesmo para dentro, longe da Marginal, ficaram completamente cheias,
2, 3 dias até a água conseguir baixar de tanta água que choveu. Isso já é uma chuva que vem sem brachá. A gente pede, dê para a gente, no momento certo, uma chuva com brachá. Yoré o malkosh. Yoré são as primeiras chuvas, é o começo da época que começam as chuvas. O malkosh, malkosh são as últimas chuvas, é o fechamento da época das chuvas lá em Eretz Israel, e é impressionante. Na época que a gente pede chuva, realmente é a época que chove em Israel. Época que a gente não pede as chuvas, a época de seca em Israel, não cai uma gota de água. É uma coisa impressionante que não chove fora da época das chuvas. Não é que nem no Brasil, que tem chuva durante o ano inteiro. Lá, a época das chuvas é muito bem definida e a gente tem que ter uma kavaná especial, porque Eretz Israel depende só das chuvas. Por que Deus fez isso? Porque Ele quer a gente conectado com Ele. Então, Ele faz a gente ser dependente das chuvas em Eretz Israel para, justamente, Bezrat Hashem, a gente nunca se desconectar de Hashem. Ve'asavta deganecha ve'tiroishcha ve'itzharecha. E você vai juntar os teus grãos, o teu vinho e o teu óleo. Olha como Lashon HaKodesh, a língua que Deus criou o mundo, cada tipo de produção, ele tem o seu nome específico. O Lashon HaKodesh, ele é muito meduyak, ele é muito específico em relação ao que ele está se referindo. Então, vocês vão fazer a parte de vocês, vocês vão escutar Hashem, eu vou mandar chuvas, vocês vão colher todos os grãos, vocês vão colher o trigo, vocês vão colher o vinho, vocês vão colher a azeitona, vocês vão ter azeite, vão ter pão, vão ter vinho. Venatati esev besadcha livrem terra, e eu vou dar para vocês a grama, os pastos, vão ser pastos com muita fartura para vocês poderem dar para os animais de vocês. Então, olha só quanta brachá Hashem está prometendo, mas a brachá é condicional. Im shamoa tishmeun, se vocês escutarem, se vocês cumprirem a Torá, não é pagamento nesse mundo das mitzvot, mas Hashem vai te ajudar a você ter. Se você anda no caminho dele, ele vai te mandar brachá, porque ele sabe que você vai canalizar essa brachá para coisas boas. Se Deus nos livre, a gente não cumpre a vontade de Hashem, para que ele vai mandar brachá? Para a gente fazer a verot? Deus, ele corta completamente e não manda para a gente as brachot. Então, ele vai mandar as chuvas, vai ter comida, a tua produção vai ser incrível, tua colheita vai ser feita com alegria, vocês vão cantar e dançar. É por isso que a festa de Sukkot é chamada de Zman Simchateinu, a época da nossa alegria, porque Sukkot é justamente a época do ano que estava secando, toda a produção ficava nos campos para secar, para terminar de secar, e agora em Sukkot, que vai começar a época das chuvas, então toda a produção tem que ser guardada nos armazéns. Uau, que alegria ver aquele armazém cheio, ver como a produção veio com brachá. Então, Sukkot é Zman Simchateinu, de ver os nossos armários cheios de comida, os nossos armazéns cheios da produção, a gente vai se alegrar e vai canalizar essa alegria para o Criador do mundo, que mandou toda essa brachá para a gente. Vê a halta, vê savata, e você vai comer essa produção, vê savata, e você vai se saciar, Baruch Hashem, de tanta brachá que Hashem ele está dando para a gente. Olha que incrível, até agora está tendo só brachot, você vai comer, você vai se saciar, só coisas boas que Hashem vai mandar. De repente, Deus vai mudar o tom. Olha que incrível, inclusive em muitos Batei Knesiot, que o Sheliach Tzibur, ele costuma fazer, a pessoa que está conduzindo a reza, ele costuma fazer o Shema Israel um pouco mais alto, para ir conduzindo o ritmo da reza, ele vai diminuir um pouco o tom de voz nessa parte do Shema Israel, e Shamru Lachem, mas tomem cuidado
para que vocês não sejam seduzidos pelo coração de vocês, vesartem, e vocês vão se desviar do caminho correto, vavadetem Elohim acherim, e vocês vão acabar seguindo outros deuses, veishtachavissem lahem, e vocês vão se curvar para eles. Peraí, para tudo, não estou entendendo mais nada. Até agora, Deus vai mandar para a gente a fartura, a gente vai comer, a gente vai se saciar, estava tudo bem, de repente muda o tom. Olha, mas toma cuidado para não se desviar e você vai acabar fazendo idolatria. Duas coisas importantíssimas que a gente deve aprender dessas palavras aqui do Shema Israel. Primeiro ponto, muito importante para a vida, não tem teste maior para o Yehudi do que a fartura. A fartura é um grande teste. Fala Shlomo Amelech, dos dois extremos, que a gente não seja testado de nenhum dos dois extremos. Por um lado, a pobreza e, por outro lado, a fartura. Os dois são grandes testes que a gente tem na vida, mas olha o que o Shlomo Amelech fala, se for para escolher entre o teste da pobreza e o teste da riqueza, escolhe a pobreza, porque Deus nos livre. Se a pessoa for pobre, ela pode até mesmo chegar ao ponto de ter que roubar para comer. Mas, se a pessoa tiver muita fartura, ela pode chutar Deus, como está escrito no Passuk da Torá. Yeshurun é um dos nomes do povo judeu. Yeshurun engordou e deu um coice. Deu coice em quem? Deu um coice em Hashem. Por que Yeshurun deu um coice? Porque ele engordou. Olha que incrível. Qual é a chave da mudança do tom do Shema Israel? A palavra vesavata. E vocês vão se saciar. Quando vocês tiverem muito olamazé, toma muito cuidado, porque isso pode te desviar do caminho de Hashem. Você pode começar a achar que eu não preciso mais de Hashem na minha vida, eu já tenho tudo. Então, a pessoa começa a dar um coice em Hashem e se afastar dele. Quando Hashem vê que a pessoa foi embora, como que Hashem traz ela de volta? Fazendo ela perder tudo. Olha quantas pessoas a gente está vendo aqui na pandemia. Eu escutei Lo Aleino, uma história essa semana de uma pessoa do Bom Retiro que queimou completamente a fábrica dele e não tinha seguro, não tinha nada. Assim Hashem tira tudo. Do dia para a noite, ele tira tudo que a pessoa tem. Na pandemia, pessoas que eram milionárias, que tinham centenas de funcionários, estão fechando suas fábricas, estão fechando suas lojas. Pessoas que tinham lojas nos maiores shoppings de São Paulo estão fechando. Uma pessoa postou essa semana uma intimação judicial de dívidas que a pessoa está tendo, uma pessoa que tem lojas nos maiores shoppings de São Paulo. Assim Hashem faz as coisas. Toma muito cuidado para não se desviar. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que saber. Eu lembro até hoje um rapaz na Yeshiva que eu falava para ele, eu não rezo para ganhar na loteria. Eu nem jogo na loteria, porque Deus nos livre. É um teste que a gente não tem ideia. Imagina, do dia para a noite, a pessoa tem na conta dele 30 milhões de reais. Isso vira a cabeça da pessoa, isso destrói completamente a cabeça da pessoa. E o menino falava para mim, não, eu rezo, porque para mim não ia fazer efeito nenhum esse dinheiro. Eu ia continuar exatamente a mesma pessoa. Isso é o Yetzer Hará, que acha, que quer mostrar para a gente que a gente não ia ser afetado por toda essa fartura. A Torá escreveu para a gente, toma cuidado quando você se saciar, para você não dar coice em Hashem, para você não se afastar dele. Segundo ponto importante aqui, olha como a coisa vai indo passo a passo. Toma cuidado para que você não seja, seu coração não vai te seduzir e você vai se afastar e você vai terminar servindo outros deuses e se curvando para outros deuses. Olha o que a Torá está ensinando. O nosso desvio é um desvio que vai passo a passo. Não permite o Yetzer Hará entrar na tua vida, porque se você der para ele 1 milímetro, é isso que ele quer para entrar em mais um e mais um. O Yetzer, ele sabe, se ele virar para a gente e falar, vai lá e faz idolatria, ninguém vai cair nisso. Então, o que ele faz?
passo a passo, mais um passo. Olha que incrível, a gente está na Parashá Pinhas, que a gente ainda está nas consequências do plano de Balac com Bilam. Como eles afastaram o povo judeu, eles fizeram um grande shopping center com mulheres bonitas lá dentro, com mercadorias boas. Eles não tinham que ter entrado, mas eles entraram. Eles não tinham que ter ficado conversando com as moças, mas eles ficaram. Eles não tinham que ter entrado para beber vinho com elas, mas eles entraram. Eles terminaram fazendo imoralidades e se curvando. Elas falavam para os homens, se você quer me ter, então se curva antes para o meu Deus, e eles já estavam com tanto desejo que eles se curvavam para a idolatria antes de fazer imoralidades. Olha que incrível, tudo começou como o primeiro passo errado. Se a gente cortar no primeiro passo errado, é por isso, a gente já falou um pouquinho nas aulas, a importância de pessoas olharem, esse judaísmo é muito extremista, por que não pode cumprimentar uma mulher, um homem, não pode cumprimentar um aperto de mão? O que tem de mal nisso? O aperto de mão, é verdade, talvez não teria nada de mal, só que a Torá ela é muito sábia, ela conhece o Yetzer Hará, como Deus falou para a gente, Barat Yetzer Hará, Barat Lo Torá Tavlim. Eu criei o Yetzer Hará. Ninguém conhece o Yetzer Hará como seu próprio criador, o Barat Lo Torá Tavlim. E eu criei uma única cura contra o Yetzer Hará, que é o estudo da Torá. A Torá está ensinando para a gente, o Yetzer, ele vai pegando a gente de milímetro em milímetro. Ele tem paciência, ele é muito paciente. Ele quer pequenos ganhos. Aqui no Shema Israel, ele não falou, vai direto da fartura para a idolatria. Ninguém vai. Então, não precisa ir para a idolatria. Começa a abrir pequenas brechas. Começa com um aperto de mão de um homem e uma mulher, e disso, Deus me livre, vai virar uma imoralidade lá na frente. Então, a Torá falou, corta. Não tem esse contato inicial, você já está evitando dessa maneira muitos problemas futuros. Vehará af Hashem bahem, e vai queimar a fúria de Hashem. Vocês vão despertar a fúria de Hashem toda vez que a Torá escreve essa expressão. Hará af Hashem, de queimar a fúria de Hashem, significa que a gente já chegou num ponto que nossos atos vão ter uma consequência direta e normalmente imediata. Deus vai queimar a fúria dele sobre vocês. Veatzar et hashamayim, ele vai fechar os céus. Olha o que a gente falou, Deus ele vai parar chuvas. Velo yematar, não vai ter chuva para vocês. Verhadamá lot tenet evular, e a terra não vai dar a sua produção. Por que justamente o castigo começa com o fechamento dos céus e a terra não produzindo? Olha que incrível, Deus fez um pacto eterno do povo judeu com ele, e Deus colocou duas testemunhas eternas, os céus e a terra. Vocês, céu e terra, vocês são testemunhas do meu pacto eterno. Da mesma maneira que vocês são eternos, assim também o meu pacto com o povo judeu. Mas, olha que incrível, quando uma pessoa faz uma transgressão, na época que a gente tinha aplicação de pena de morte, por exemplo, por apedrejamento. Então, duas testemunhas precisavam vir no Beit Din acusar essa pessoa, as testemunhas vão ser checadas em vários níveis para testar a veracidade delas, a kashrut, se são pessoas sérias, pessoas idôneas. Se realmente for constatado que elas estão falando a verdade, a pessoa vai ter a pena de morte. Quem são os primeiros que apedrejam? As testemunhas, as duas testemunhas que vieram condenar esse homem, eles são os primeiros a jogarem a pedra. Daí que vem a expressão que jogue a primeira pedra quem nunca fez nada de errado, porque isso é justamente a aplicação que a gente tem dessa lei aqui do Beit Din, que é a lei do apedrejamento para quem fez certas transgressões da Torá. Então, já que o céu e a terra, eles são as testemunhas do pacto de Hashem, quando Deus vai castigar o povo judeu,
as duas testemunhas, o céu e a terra, são os primeiros a jogarem as pedras em Am Israel. Então, não vai ter chuva, não vai ter produção. Vavadete meherá me'al haaretz atová Hashem noten lachem. Vocês vão se perder, vocês vão ser banidos, vocês vão ser exilados da terra boa, da terra maravilhosa que Deus ele deu para vocês. Então, só para terminar, eu achei que a gente ia acabar hoje, mas Baruch Hashem, a gente se empolga aqui na aula e acaba falando demais, falam que Rabino fala demais e é verdade, mas um ponto aqui importante só para a gente fechar. Então, Deus está avisando para a gente o seguinte, ele vai fechar os céus, não vai ter chuva, a produção não vai sair. Se vocês fizerem chuva, eu aceito a chuva de vocês e vou mandar as chuvas e vocês vão ter a produção. Se vocês não fizerem chuva, então vai piorando cada vez mais a situação, Deus vai tentando chacoalhar. Então ele tenta, primeiro ele fala com a gente, depois ele grita, depois ele chacoalha a gente. Se nem assim funcionar, finalmente vem o exílio do povo judeu, a gente perde o direito de estar na nossa terra, na terra boa, não só fisicamente falando, não é isso que Eretz Israel é uma terra boa fisicamente, é uma terra boa espiritualmente. O Talmud fala que o ar de Eretz Israel, ele deixa a pessoa mais sábia, que não é igual estudar a Torá dentro e fora da terra de Israel. Então, Bezrat Hashem, que a gente possa fazer tchuvá quando Deus ele vai puxar nossa orelha, que a gente possa, nesse momento, fazer tchuvá, para que Deus aceite a nossa tchuvá e, quem sabe, ele vai permitir o mais rápido possível que a gente possa voltar para a nossa terra, construir o nosso Beit HaMikdash e Bezrat Hashem ir lá pessoalmente receber a vinda do Mashiach. Shabbat Shalom.